como calcular o valor correto e como montar a minha reserva de emergência. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM, educador e planejador financeiro CFP, e nesse novo vídeo aqui, no vídeo de hoje, dessa série Ramiro Responde, eu vou responder a dúvida do Miller Mendonça, que falou mais ou menos assim: a reserva de emergência eu faço em cima da minha renda mensal ou em cima dos meus gastos mensais? E para responder essa pergunta do Miller, eu levantei aqui alguns pontos básicos e respondi também umas outras perguntas que eu tenho certeza que surgem aí quando a gente fala de reserva de emergência. Então fui um pouquinho além para deixar esse vídeo mais legal e mais completo para você. E se ele parece interessante, se o vídeo aqui parece ser bem legal, eu peço para que você deixe o seu like aqui, te inscreva no canal do Clube do Valor se você ainda não está inscrito, e também, se já tem alguma dúvida pipocando na sua cabeça, alguma dúvida de finanças pessoais, de educação financeira, de investimentos, deixe essa dúvida aqui nos comentários, que dependendo se ela for muito pertinente, se muitas pessoas tiverem a mesma dúvida, eu posso selecionar ela para fazer uma aula aqui da série Ramiro Responde e responder essa sua dúvida, beleza? Então pode rodar a vinheta e já voltamos aí com o conteúdo. Quando a gente fala do tema reserva de emergência, reserva financeira, colchão de liquidez, ou seja lá como a gente vai dar um apelido para ela, tem alguns pontos básicos que eu sempre gosto de lembrar os meus clientes. Primeiro ponto é entender, o que está por trás de uma reserva de emergência. Por que a gente deve montar uma reserva de emergência? Porque sem entender isso, a gente acaba não tendo tanta motivação para montar esse mecanismo aí de proteção. Então, qual o motivo de ter uma reserva de emergência? O principal motivo é para a gente ter tranquilidade financeira. Tranquilidade de saber que a gente vai ter dinheiro para lidar com emergências possíveis se essas emergências acontecerem. Então, tranquilidade para lidar com despesas como reparos da sua casa, perda de emprego, reparos do seu carro, pagamento de franquias de seguro, ou até mesmo, um exemplo um pouco mais diferente, o convite para ser padrinho ou para ser madrinha de um casamento que gera bastante custo, para presente, daqui a pouco mulher tem um salão, enfim, gera custos que às vezes a gente não está preparado para arcar. E tudo que gera custos que é imprevisível, que a gente pode não estar preparado para arcar com o nosso orçamento mensal, serve aí para ter uma reserva de emergência para bancar esse tipo de custo. Depois de entender para que serve uma reserva de emergência, é bom entender também para que não serve uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência, por exemplo, não serve para comprar produtos com desconto, uma grande oportunidade. Ela não serve para realizar compras por impulso. Ela não serve para fazer uma viagem com a família e aproveitar as suas férias. Para isso, você deve criar os seus planos de curto prazo e não sua reserva financeira ou sua reserva de emergência. E por fim, terceiro ponto básico, é entender que não existe uma regra universal que estabelece o tamanho universal da reserva de emergência. O que existe é um range que deve ser seguido de acordo com as suas características pessoais. Como quase tudo em investimentos, não existe nunca uma resposta universal, existe sim o caso a caso e como a gente se adapta aí de acordo com o nosso caso pessoal. Dito isso, algumas perguntas podem surgir. E a primeira delas é a pergunta aí que originou esse vídeo, que é: a reserva de emergência deve ser feita com base nos ganhos ou nos gastos mensais? E a resposta é bem direta: nos gastos mensais. Ela deve ser relacionada ao seu custo de vida e não ao seu faturamento mensal. Então calcule aí qual é o seu custo de vida, multiplica pelo multiplicador, que eu já vou falar sobre isso, e aí está o tamanho da sua reserva de emergência. Sobre o multiplicador, a grande pergunta é: qual tamanho deve ser a reserva? Então, quantas vezes os meus gastos mensais? Eu defendo a linha de que ela não pode ser menor do que 3 vezes seus gastos mensais e não deve ser maior do que 12 meses dos seus gastos mensais. E esse range, esse valor entre 13 e 12, deve depender de seus aspectos pessoais. Quais aspectos? Seu nível de estabilidade no emprego, a característica da sua fonte de renda, a situação financeira do seu cônjuge, de você como vida em casal, e a sua taxa de poupança, que é o quanto você consegue poupar mensalmente em relação aí, ao faturamento mensal, ao seu salário, à sua distribuição de resultados da sua empresa. Não tem nada a ver com poupança, caderneta de poupança. Então, com base nisso, você define aí o tamanho, lembrando que sempre é bom que ela seja pelo menos 3 vezes e no máximo 12 vezes. Para dar um exemplo aqui,
um funcionário público federal com estabilidade de emprego, com estabilidade de carreira, com uma boa taxa de poupança, pode se dar o luxo de ter uma reserva de 3 meses. Agora já um empreendedor que tem fluxo de caixa aí bem volátil, não sabe exatamente quando pode tirar todos os meses, e sim pode pensar numa reserva maior, aí chegando até a bater em 12 meses de gastos. Depois de entendido o tamanho e a importância da reserva, onde investir essa reserva? Uma pergunta que eu recebo muitas vezes aqui também. E a resposta é em ativos de renda fixa, com liquidez diária, ou seja, que você consiga resgatar diariamente ou no dia seguinte, no máximo ainda daqui a 2 dias, ou seja, que seja fácil acesso, alta acessibilidade, e com rentabilidade pós-fixada. Rentabilidade pós-fixada é aquela que é atrelada a algum indicador que a gente sabe que ela sempre vai subir, todos os dias vai subir. Ativos atrelados à taxa CDI ou à taxa Selic funcionam muito bem para servir de reserva de emergência. E como exemplo, temos algum fundo DI, que é um fundo que a maior parte da carteira está ligada ao CDI, Tesouro Selic ou alguma CDB com liquidez diária. E por fim, a última pergunta, que é ressaltando um pouco do que eu falei ali nos pontos básicos, é quando usar a reserva de emergência? E você deve usar ela quando conseguir responder essas 3 perguntas em relação às suas despesas. É uma despesa inesperada? É uma despesa necessária? E é uma despesa urgente? Então, quando a gente fala em despesa inesperada, é sempre importante lembrar para que você não confunda sazonalidade, que são aquelas despesas que sempre acontecem numa época do ano, com uma surpresa. Por exemplo, comprar o presente de Natal para sua família é uma despesa que geralmente aparece ali por novembro, dezembro, mas não é inesperado. Você sabe que todos os anos tem Natal. Um presente de aniversário do seu filho, da sua esposa, do seu marido, por exemplo, também não é nada inesperado. Você sabe que sempre no mês, ou um mês antes do aniversário dele, você vai ter que fazer esse gasto aí de comprar um presente. Então, isso é sazonal e não inesperado. Não é para usar reserva de emergência nisso. Segundo, é uma despesa necessária, e aqui é bom diferenciar necessidade de desejo. Necessidade que é importante e necessária, preciso disso para viver a minha vida da forma mais tranquila, da forma com que ela deve ser vivida. Um desejo é aquela coisa que a gente quer comprar, é aquele bem que a gente quer ter, usufruir dele. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Um carro, por exemplo, se você precisar utilizar o seu carro no seu trabalho, no seu emprego, para se locomover, for a única forma possível, ele pode ser algo necessário. Agora, trocar de carro por um modelo mais novo, mais atual, mais bonito, com mais features, com mais coisas que ele oferece, é mais desejo do que necessidade. E por fim, urgente, essa é uma despesa urgente, eu preciso arcar com essa despesa agora para que tudo volte ao normal. Se sim, pode usar a reserva de emergência, se não, é melhor repensar aí em zerar ou reduzir sua reserva de emergência. Então acho que esses são os pontos básicos e as principais perguntas aí ligadas à reserva de emergência. Deixei aqui link para 2 artigos do Clube do Valor, um que é o guia completo sobre a reserva financeira, a reserva de emergência, e outro que eu apresento o conceito de colchão de liquidez, que é muito parecido, para não dizer igual, para que você complemente seus estudos. Eu vou deixar o link para esses artigos aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Agora, se você gostou do vídeo, gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like aqui e compartilhe ele nas redes sociais, porque assim você vai estar me ajudando a crescer o Clube do Valor, impactar ainda mais pessoas de forma muito positiva. E se você quiser ter sua pergunta respondida aqui na série Amigo Responde, deixe um comentário com a sua principal dúvida sobre finanças pessoais, educação financeira ou investimentos, que eu separo sempre alguma dúvida pertinente que muitas pessoas têm para responder aqui na série de vídeos Ramiro Responde. Então, por hoje é isso. Agradeço a participação aqui, um grande abraço e até a próxima!